paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma vez com a Escola Bíblica no seu lar. Glória a Jesus. Nessa semana estudaremos a lição de número 3. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido o nome de Jesus. Antes, vamos orar, dando início ao trabalho desta lição. Glória a Jesus. Convido a você para estar orando junto conosco. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos ao Senhor por nos conceder mais esta oportunidade, Senhor, de estar aqui para podermos aprender da Tua Palavra. Te pedimos a Tua direção, Senhor, neste trabalho, que o Senhor venha, Senhor, com as Tuas mãos, Senhor, nos guiar, nos dar entendimento, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Fazer, Senhor, com cada um, Senhor, que esteja a ouvir este vídeo, Senhor, venha entender bem, Senhor, venha entender, Senhor, o propósito, Senhor, desta lição, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. O título da lição que estudaremos hoje, a lição número 3, tem como título Eleição e Predestinação. Também estamos para estudarmos essa lição. Aqui está apresentado aqui conosco aqui, o nosso presbítero, o superintendente, segundo superintendente, o irmão Beroaldo Gomes. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmão Beroaldo. A paz do Senhor, irmão Zé Gonçalves, o superintendente. Né? Glória a Jesus. Como dito antes, a lição número 3, eleição e predestinação. Glória a Jesus. O textual dessa lição diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Glória a Jesus. Verdade prática diz: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe. Glória a Jesus. Peço aos irmãos para acompanhar conosco, na sua casa, onde você estiver. Glória a Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, que diz assim a palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que nele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto em as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Nesta lição também temos objetivos, o objetivo geral da lição, que é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Objetivos específicos dessa lição também, podemos ver aqui 3, que o primeiro é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo é explicar como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo.
E o terceiro é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Glória a Jesus. Então, aqui, como vimos, eleição e predestinação, né, que são coisas distintas, glória a Jesus. Então, e vamos poder estudar e nos aprofundar um pouco nesse assunto, glória a Jesus, no decorrer dessa lição. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aqui na introdução dessa lição, diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Nós sabemos que esse assunto é um assunto, de certa forma, polêmico, né? Ele, dentro dos estudos hoje, quando ele vai ver na teologia, tem diversos segmentos, né? Diversas formas de pensar. E assim, como por isso que aqui nós vemos aqui, que estamos aqui falando, como diz aqui, falamos aqui da questão dos pentecostais, né? Como nós pensamos, como nós cremos, né? E a gente vê que tem outros segmentos, né? E a gente também não estamos aqui nem para dizer, né, falar de ninguém, né? Mas assim para abordarmos a posição, né? A posição do que nós cremos, né? O que nós cremos. Glória a Jesus. Verdade. Então, quando a gente fala de predestinação, né? Quando a gente fala de predestinação, como eu estava falando, tem muitos segmentos que acreditam que todo mundo já foi predestinado desde o princípio. Uns foi predestinado à perdição, outros à salvação, né? E assim, e não tem o que fazer, né? Como diz assim, esse segmento acredita que não tem como mudar isso, né? Que não tem ação do ser humano, né? Que o ser humano, vamos dizer, não tem. Deus, ele predestinou a pessoa para a perdição, esse como exemplo, se predestinou para a perdição, ele não tem como ele reverter isso, ele não pode de maneira alguma, mesmo que ele quisesse, né, que ele buscasse, né? Aí quando se fala isso, quando se aborda isso, a pessoa diz assim, mas ele não vai buscar, né? Então, assim, quer dizer, então, é como se tivesse uma força, como se Deus agisse de forma que a pessoa não, mesmo que a pessoa quisesse, ela não ia conseguir. Né? E assim, então, quando vem por essa forma, não podemos ver a justiça de Deus, né? Você, irmão, concorda com isso? Concordo. Não poderia ver, né? Porque, para mim, a doutrina da salvação, da eleição, ela tem uma responsabilidade humana, aliás, uma compatibilidade humana com a responsabilidade pessoal. Todas as pessoas, eles têm uma responsabilidade. Todos os seres humanos, eles têm uma responsabilidade diante de Deus. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus, não é isso? Exato. E assim, isso a gente pode ver em tudo quanto é lugar, todo quanto é lugar que nós vivemos, nós convivemos no nosso dia a dia, no secular. Em todo lugar se tem responsabilidade, se é na escola tem responsabilidade, se é no trabalho tem responsabilidade, né? Então assim, e não é diferente com a nossa parte, vamos dizer, em relação a Deus. Porque é claro que nós sabemos que tem a nossa parte também, né? Não é verdade? Tem a nossa parte também. E assim, como falar aqui, que é em Jesus, né? Em Jesus Cristo no nosso tempo, né? Em Jesus Cristo, né? Pela aceitação a Jesus e a submissão, né? E a firmeza até o fim, né? Permanecer firme Até o fim. né? Até o fim. Então, assim, porque se não fosse dessa forma, não poderia, porque dizer assim, aquele que permanecer firme até o fim, né? Dá-te a coroa da vida. Então, assim, por quê? A Bíblia falaria sobre isso se não tivesse, né, se não tivesse nenhum efeito, vamos dizer assim, né? O ser humano seria como um robô. Não era? Então ele não tinha livre-arbítrio. As pessoas, exatamente, que creem nessa doutrina, eles creem que o ser humano não tem livre-arbítrio.
Justamente, ele crê que a pessoa não tem o que fazer, né? Que tudo ele faz na vontade de Deus. Tudo que ele faz é vontade de Deus, mesmo que seja o mal, né? Como diz. Então, assim, eu não vejo dessa forma, porque a Bíblia diz que Deus não é mal, não tem nada de mal em Deus. Né? Glória a Deus. Ele criou o ser humano com um propósito, né? E ele preparou, assim, como diz assim, eu acredito dessa forma, que Deus, ele predestinou, ele criou o fim, né? Ele criou o início e criou o fim e criou o caminho a ser trilhado. Ele diz, olha, o fim de tudo é isso aqui. Agora, existem várias veredas, né, no decorrer desse caminho. E a pessoa entra, e todo mundo tem como saber o final, como é, para onde é a direção do fim. Então, e a pessoa tem as escolhas dela. Tem as escolhas, e ninguém pode negar isso, que tem as escolhas. A gente escolhe o que a gente faz, o que a gente quer fazer. Né, e isso aí, nós acreditamos que o que é mal, a parte que é mal não vem de Deus de maneira alguma. Né? E assim, nós somos alertados, o Espírito Santo nos alerta sobre, né, o erro. Ele nos convence, ele nos mostra o que é errado. Verdade. Né? Glória a Jesus. E nós vamos fazer se quiser. Então vamos aqui no primeiro ponto, primeiro tópico dessa lição, que tem os eleitos, né, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Né? Então, a dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que elegeu de antemão. Né? Os que elegeu de antemão. Vem aqui também o segundo, tem os pontos aqui, 1, 2, 3 pontos, 4 pontos 4 subtópicos nessa lição. Então a primeira é a eleição divina, né? Verdade. A eleição traz a ideia de escolha. Né? Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em que fomos escolhidos? Né? Aí, em Jesus, por isso, ela é cristocêntrica. Escolhidos em Jesus. Né? Então, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, que Deus ele já pré-estabeleceu isso antes da fundação do mundo. Né? É um projeto que Deus fez antes da fundação do mundo. Né? E tudo isso vai acontecer. É claro que ele já sabia, nós entendemos, acreditamos que ele, com certeza, que ele já sabia que o ser humano ia errar. Ele já sabia quem era que ia nascer, quem é que ia errar, porque Deus, na presciência dele, ele sabia de tudo isso. Né? Mas mesmo assim, nós acreditamos que ele não interfere. Né? Ele não interfere nisso, mas ele deu o escape. Né? Ele deu o escape. E como nós vemos aqui que o mal ele foi criado, né? Que o mal ele vem do maligno, no caso. E ele está no meio de todo mundo. Mas Deus ele dá ao ser humano inteligência para saber e discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Verdade. E é uma escolha de cada um, nós acreditamos nisso. Então, qual a finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis? É que Donald Stamps, e editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Né? Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Né? Pelo que ele, com presciência, porque ele já sabia, pela ciência dele, presciência, ele sabia o que era que ia acontecer, quem ia. Né? Então, e ele fez essa eleição em Cristo. É como nós vemos a questão de adoção. Né? Nós falamos na lição passada de filhos, né, de criação, né? Filhos de criação, né? de criação e filhos por adoção.
né? Filho de criação e filho por adoção. A adoção é aquele que é, vamos dizer, oficializado, né? Oficializado filho, né? Glória a Jesus. E aquele ali, como diz até, que fala, que diz, esse tem o direito a ter o nome, usar o nome da família, o nome, né? O sobrenome da família, ter direito à herança da família. É verdade. Né? Glória a Jesus. Então, e que aqui, irmãos, nessa parte aqui que você falou sobre a presciência de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 9, 10, diz assim: que anuncio o fim desde o princípio, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, ao meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus anuncia as coisas que vai acontecer desde já o fim delas, desde o início. Então essa aqui é a presciência de Deus. Ele sabe quem vai ser salvo, quem não vai, desde o princípio, não é isso? Para Deus não existe passado, futuro. Para Deus só existe o presente. Não é o tempo de Deus? Justamente. Então o conhecimento de Deus é total. Né? E essa questão da eleição, vamos dizer, eu estava falando aqui da eleição, quando fala de eleição, a pessoa que é eleita, ele é eleito por quê? Ele é eleito por algo que foi visto nele, vamos dizer. Se você for olhar uma eleição no normal, no secular, como é que a pessoa é eleita? A pessoa se propõe, né, a participar de um pleito, e ali ele vai ser julgado, né? Ele vai ser julgado pela condição dele, pelo que ele faz. Aí as pessoas vão dar aquele crédito à pessoa ali ou não. Né? Então, assim, se a gente for olhar dessa forma aqui também, a eleição para Deus aqui, como diz aqui, é em Cristo. A eleição em Cristo é aqueles que aceitam a Jesus. É verdade. Então, vamos aqui dar continuidade. As condições da eleição na Bíblia, as condições da eleição, né? A Bíblia do Instituto Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e pelas nossas e não pelas nossas obras, né? Não pelas nossas obras. Aqui, porque Deus, porque um decreto é algo que Deus criou, não que o homem criou, né? Mas que tem regra, né? Porque se for pensar desse jeito, dizer, não, mas se eu estiver predestinado, né, tem muita gente que fala de sina, né? Já ouviu falar, né? Se a sina for essa, né? Então, assim, é como se a pessoa tivesse nascido já para aquilo. Se tivesse, eu não consigo, vamos dizer, não dá para entrar na minha cabeça que Deus criou um ser humano para morrer assassinado e criou, né, e predestinou ele lá para morrer assassinado e criou o assassino para ele matar. Não dá, eu não tenho como ver dessa forma, né? Porque isso aí é uma escolha, foi uma escolha, isso aí de errar foi uma escolha da pessoa. A pessoa que escolheu. Ele que quis fazer isso, que buscou fazer isso, né? Então, o terceiro aqui é vida santa e irrepreensível, né? Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, né, que é santo, né, significa separado do pecado, né? Que é santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego momos, né, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Né? Os termos apontam para a santificação, isto é, o mesmo alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo Jesus. Então, o que? Tem que ser santo, né? Ele tem que ser santo. E a santificação se dá o que? Não pecando, é se separar do pecado, não é isso? Então, assim, aí como é que eu posso dizer que
diria que Deus me separou um do pecado e o outro não, e botou o outro para pecar, né? Não tem, sabe? Não tem lógica, assim, não tem muita lógica isso, né? Nós entendemos que tem a nossa parte. É como a pessoa, vamos dizer, está precisando de ajuda no lugar e, vamos dizer, eu vi até uma analogia que a pessoa fez uma vez, e a pessoa até que crê na predestinação, e ele fala, aí ele falou e tal, e disse que tudo era Deus, aí fez uma analogia de uma pessoa que estava se afogando e o outro vem com um barco e joga uma corda. Aí ele disse que ele tinha que pegar a corda. Aí ele falou que a pessoa tinha que pegar a corda. Se ele tem que pegar, se ele quiser se salvar, ele tem que pegar. Então tem a participação. Tem a participação da pessoa, né? Tem que ter a participação. Né? Isso aí não tira de maneira alguma a soberania de Deus, não tira de maneira alguma, porque Ele determinou que fosse dessa forma. Ele diz, olha, tem que ser dessa forma, né? E nós temos que buscar seguir, né, da forma que Ele determinou. É porque a salvação também é um chamado divino, né? Ele diz, vinde a mim todos, não é todos, ele não diz uma parte, ele diz todos, vinde a mim todos. Esse convite é um convite para a salvação. Se a pessoa não aceitar, então está desprezando. Está desprezando. Se a gente trouxesse um presente, eu trouxesse um presente para você e fosse entregar e você dissesse, eu não quero. A salvação não é um presente? Não é assim? Então, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, né, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então é o dom, o presente que Deus trouxe, mas nem toda a humanidade vai querer esse presente. Justamente. A pessoa tem, como outra analogia, a pessoa tem algo para entregar para alguém, diz, olha, eu tenho algo que é para fulano, aqui na minha casa. Aí a pessoa fala assim, deixa eu levar. Diz, não, ele só entrega, ele só vai ser dele, é dele. Mas ele vai ter que vir pegar aqui comigo. Aí faz a pessoa saber que tem aquilo lá. E se a pessoa nunca for buscar? Vai ser dele nunca? Não vai. Porque tem que ter a ação da pessoa de ir até lá, buscar. De ir até lá para pegar. E essa, buscando para nós, para o texto aqui que nós estamos falando aqui, na questão, isso aí seria o quê? Deus, o que Ele tem para nós? Ele tem a vida eterna para nós. Ele tem uma vida diferenciada para nós. Agora nós temos que tomar posse dessa, né? Temos que ir buscar isso, senão. O quarto, a nova vida dos eleitos, né? Tema apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras, torpes, né? Amargura, ira e cólera, né? E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Tem referência aqui no capítulo 5, versículo 3, 15 e 18. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no final do dia de Cristo. Mas é como nós sabemos, um processo de santificação, de melhora de cada um, né, de cada pessoa. Né? É verdade. E assim, nós que temos que buscar. E uma coisa que nós vemos todo dia, se a gente afrouxar, vamos dizer, vai rapidinho para ir para decadência, é muito rápido. Então, assim, tem a nossa parte. Deus, Ele mostra o que temos que fazer, Ele dá uma receita, é como uma receita de um bolo, de uma comida, né, que se faz e a pessoa vê lá ela fazendo e fica perfeita. Aí a pessoa vai fazer, ela vai dizer tudinho, a regra, quais os ingredientes, como é que tem que seguir. A palavra de Deus é isso, ela diz, ela diz tudo da forma que tem que ser. Ela fala tudinho lá. E a pessoa, quando vai fazer, aí, vamos dizer, falta ingrediente, ela vai se dizer, vou botar esse daqui que é parecido. Quando é no final, aí vai para lá dizer, mas não ficou igual o que fulano fez. É verdade. Mas por quê? Porque ela não seguiu, né? Faltou ela seguir, ela fazer o que era para fazer, o que tinha sido determinado. E Deus, Ele tem o projeto dele, né? Glória a Jesus. Mas nós temos que seguir isso aí para que alcancemos ele, né? Glória a Jesus. Então, vamos aqui ao segundo ponto, o segundo tópico, e eu vou passar aqui para o irmão Berode, ele vai dar continuidade
Glória a Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós queremos agradecer por essa oportunidade otorgada por Deus, que Ele nos deu de estar aprendendo essa lição. Estamos aqui com o nosso superintendente, o nosso irmão José Gonçalves, mas estamos sentindo a ausência do nosso pastor Nilvan, que não pôde estar conosco hoje, mas nós vamos juntos meditar nessa lição, agradecendo a Deus e a você que está presente para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Diz assim esse subtópico, primeiro, que diz assim: a predestinação para os filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A gente viu que foi antes da fundação do mundo, como nosso irmão já citou aqui, predestinado. Predestinado para nós ouvir o Evangelho e crer, porque no versículo 13 da outra lição que nós tínhamos, ela falou essa parte de... o versículo diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos predestinados, mas em Cristo. Se nós não aceitarmos a Cristo, a predestinação foge, não é? Então veja, de antemão, Deus de antemão já predestinou para nós crermos no Evangelho. Veja aqui, a predestinação, o primeiro subtópico diz, a predestinação, o termo grego proorizó, traduzido como predestinar, no capítulo 1, versículo 5, a parte A, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus, inclusive na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, para Ele. Um povo para Ele predestinou para que a gente cresça, um povo para Ele. Veja aqui ainda, prosseguindo, diz, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu tenho que ter uma vida restrita, eu tenho que ter uma vida de santidade, uma vida diferente, porque ele diz que aqueles que predestinou, chamou, e o que chamou também justificou, e aos que justificou ele também glorificou. Veja aqui, logo foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Graças a Deus estamos aqui, então, reconciliar os pecadores e torná-los filhos de Deus. A Bíblia diz que, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, agora, através de Cristo, nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Não é? Então, vamos para o segundo subtópico, que diz: filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Está em Romanos capítulo 8, versículo 15, versículo 23, capítulo 9, versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 5 e Efésios capítulo 1 e o versículo de número 5. Esta prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos, perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que
foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção de filhos como filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Como ele já referiu aqui, o nosso superintendente, irmão José Gonçalves, ele falou anteriormente que os filhos, eles recebiam já, quando eles eram adotados, eles recebiam até o sobrenome do pai, não é? E também passava a ter direito às heranças, às herdades, que o pai, todos os bens que o pai possuía, ele como filho de adoção, agora ele também. A gente vê isso na Bíblia Sagrada, quando a filha de Faraó adota Moisés. E nós já vemos que ele foi adotado por ela, criado pela mãe, mas a gente sabe que quando Moisés ficou uma certa idade, já foi passado para ela criá-lo, foi instruído em todas as ciências do Egito, né? Nós vemos também outro personagem, Esté, não é? Esté, ela também foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Mas a gente, com Cristo, com Deus, a adoção a gente passa a ter todos os direitos. E nós, como filhos de adoção de Deus, agora a Bíblia diz que nós somos agora co-herdeiros com Cristo. Nós fazemos parte da família verídica de Cristo. O apóstolo João diz que, no capítulo 1 do Evangelho, versículo 12, ele diz: mas a todos quanto o receberam, ou creram, Deus e Deus o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então agora nós somos filhos de Deus. Ele ainda assinala que o amor foi que moveu o Pai a nos dotar. Está em referência aí no Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados em Cristo, com Ele em Cristo, e somos filhos. Nós éramos inimigos de Deus, agora, através de Cristo, nós temos paz, porque em Romanos 5 e 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim. Diz que foi do agrado de Deus que nós fôssemos filhos dele, não é? Então, vamos ao subtópico 3. Agora nós temos todas as heranças, mas é um privilégio. Agora o subtópico 3 diz: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. A gente vê que na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão todo dia, mas de repente, quando eles pecam, o homem se esconde. Quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus, ele se escondeu, o homem tentou se esconder de Deus, mas sempre Deus é um Pai amoroso e investe na salvação do homem. Deus investe na salvação do homem. Deus foi atrás de Adão procurá-lo, e Adão, quando escutou, segundo a Bíblia, as pisadas de Deus, ele se escondeu. E a Bíblia diz que Deus disse: Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde que Adão estava? Deus queria saber a sinceridade dele. Ele disse: eu escutei a tua voz e me escondi. Por que ele se escondeu? Até uma criança, quando faz uma coisa errada, a tendência dele é se esconder, inventar uma conversa. Não foi eu, não sei como aconteceu. Adão tentou essa desculpa, mas Deus é um Pai amoroso e sempre vai atrás do homem, mas o homem tem suas responsabilidades. Veja: entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesta analogia, neste sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adotação na sociedade romana, em que os filhos adotados recebiam o direito, o nome e os bens de quem adotava.
Olha o que privilégio o homem tem. Mas também não se esqueça que tem uma responsabilidade. E aqui a gente pode ver aqui, como eu estava vendo aqui na questão de Gênesis, né, que vê na queda, né, que pelo pecado, né, que o pecado rompeu essa dádiva. Né, quando vê aqui que o pecado que rompeu, então, assim, nós sabemos que não foi Deus que criou o pecado. Não. Né? Então, o homem, a queda foi porque o homem errou. Agora ele errou porque ele quis. E a gente vê, claro, em todo lugar onde vê que teve erro, que pessoas erraram, a gente vê que foi a pessoa que teve a ação de errar. O ser humano. O ser humano teve a ação de errar. Verdade. Né? Agora Deus, como é misericordioso, Ele criou outro meio, né? No projeto dele, Ele já tem o projeto de Cristo já para reconciliar. Aí quando fala aqui dos escolhidos, mas é os escolhidos por aceitação a Cristo. Cristo. Verdade. Está aqui essa referência, né? Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo e aos eleitos. A Bíblia diz que Jesus, que agora nós somos em Cristo, está lá em Romanos, no capítulo 8, e o versículo, seja me permitido eu ler, o versículo 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus Cristo, mas nós agora temos a imagem, a forma que nós aceitamos a Cristo e prossigamos, não é? Então, veja outra coisa que fala aqui em Apocalipse, no capítulo 17, capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, ele diz: lhe concederei, ou dar-lhe-ei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei um novo nome. Já pensou a gente com um novo nome? Não sei que nome é esse, é um mistério. Não é um mistério, e diz também que cada um de nós vai estar na Nova Jerusalém. Isso é um privilégio para os filhos de adoção. Outra coisa, nós encontramos aqui, quando a Bíblia fala assim: então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar: Abba, Pai, ou seja, meu Pai, querido Pai. Isso é uma forma carinhosa da gente dirigir-se a Deus. Na oração do Pai Nosso, a gente vê quando Jesus diz: Pai Nosso. Então agora, antes nós de sermos filhos de Deus, eu fazia assim, pedia a um, para pedir a outro, para outro pedir, e sair pedindo, fazendo uma escadinha. Mas agora que nós somos filho de Deus, depois que nós descobrimos a verdade, a Bíblia diz que a gente agora, através de Cristo, nós podemos dirigir-se diretamente a Deus. Veja agora, isto é um direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. As promessas de Abraão, que Deus fez a Abraão, que ele disse que abençoaria todas as famílias da terra. Agora nós, como filhos de Deus, nós temos as bênçãos do nosso pai Abraão, pai da fé. E a vida eterna, está aí a referência, Efésios 3 e 6, tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e sua glória. Agora nós temos esse privilégio. Tudo que a gente fazer é para louvor e para a glória de Deus, como os filhos. Um filho, ele vai honrar o nome do pai, não é? Então nós temos que honrar o nome do nosso pai para louvor e glória deles, porque a Bíblia diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus, não é? Então Deus abençoe, irmão Zé Gonçalves, Deus ajude, e eu agradeço por essa oportunidade. E agora está com o senhor o top 3, né? Sobre o top 3. Glória a Jesus. Falando de eleição, quando a gente fala
a eleição, de ser eleito, o eleito por Deus, e como o eleito é o que? O vencedor, né? O eleito é o vencedor. E quando ele vai ver, quando está vendo em Apocalipse, quando ele fala, vai lá, o que vencer, né? O que vencer. Né? E aí a gente vê que nas cartas também, quando ele fala às igrejas, né? E ele vai mostrando os erros, né? Vai dizendo, você fez isso porque fizesse isso, né? E você vai ver que ali é uma mensagem de Jesus falando, e ele estava dizendo, você fez isso, né? Então assim, nós não podemos dizer que não tem como a gente dizer que ali não era a ação do homem, não era o homem que estava agindo, né? Errando ou acertando, como está dizendo. E a gente está vendo aqui que, como eu estava vendo aqui no subsídio, aqui logo após o segundo, que ele falando aqui que a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, né? Condicionada à fé, a crer em Jesus, né? A crer em Jesus. E assim, na verdade, o crer, a aceitação é uma ação do homem. É uma ação do homem. E isso aí, porque assim, o que às vezes as pessoas muito falam, é porque diz que quando se fala nisso, que tem que ter a ação do homem, aí diz que tira a soberania de Deus. Né? Diz que Deus fica como se não. Né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Contradiz a outra, né? Para deixar... Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque assim é a questão de você seguir regras, de ter uma condição para que aquilo aconteça. Em tudo, se você for olhar, tudo gira em torno disso. Verdade. Né? Tudo que você, até no secular, quando você vai para conseguir algo, tem um caminho a ser percorrido. E se não percorrer aquele caminho, fazer daquela forma, ele não vai chegar ao ponto. Né? Então, a salvação é da mesma forma. E Deus, ele tem isso para você. Então, tem a nossa parte. Né? E é tão tal que a Bíblia toda, vem falando sobre isso, sobre a ação do homem. Quando fala de pecado, como eu estava falando, a gente vê que teve a ação do homem no pecado. Quando a gente fala, quando a gente vê na necessidade, como o próprio Jesus disse que o doente, né, disse que são não precisava, né? Disse que quem precisava eram os doentes, né, que ele estava falando do pecador ali. Então, assim, né? E como diz, crê em Jesus Cristo, né? E crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, assim, crer, tudo está relacionado à fé, à crença, né? A crer em Jesus. Glória a Jesus. Então, o terceiro tópico, diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor, né? Pelo amor, né, que Deus tem pela humanidade, a ponto de ele dar o Filho, né, o seu Filho, né, unigênito, para dar redenção aos pecadores, justamente aqueles que, né, a gente vê a ação de Jesus, né, que ele até na hora lá na crucificação, quando ele estava prestes a ser crucificado, quando ele estava prestes a morrer, já estava na cruz, ele pede perdão a Deus pelos pecadores que estavam ali, né, torturando ele, que estavam matando ele. Então, assim, o amor de Deus fica explícito nisso aí. A gente vê que Jesus, ele foi direto com o plano, né? O plano de Deus, né, para a humanidade, né? O plano de... As três virtudes, né, irmãos? É que aproxima o homem de Deus, é fé, esperança e amor. E amor. Né? E a Bíblia diz que desses três, o maior é o amor. Predestinação e salvação. O soberano Deus é o primeiro subtópico. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Né? Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, Antigo Testamento, né? Novo Testamento, né? Atos, aí tem aqui referência, Atos 4, 28, Romanos 8, 29, 30, 1 Coríntios 2, 7 e Efésios 1, versículo 15,
5 ao 11, né? Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno, né? Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a paciência divina, né? Então, a predestinação, como eu falo aqui da predestinação, como fala aqui, predestinação, e quando ele fala de eleição, né? A predestinação, como diz, ele predestinou toda a humanidade à salvação por aceitação a Jesus Cristo. E quem é que é salvo? O que aceita Jesus, o que é eleito, é o que vai ser eleito, né? A eleição vai ser feita mediante a aceitação a Jesus, essa condição. Essa referência que está aí em Atos capítulo 17, e o versículo de número 30, diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora em todo lugar todos os homens que se arrependem. E agora, para que anunciar todos os homens? Justamente, né? Então, não tem lógica. Então, é condicional, não é incondicional. Justamente. Então, assim, a predestinação é porque, assim, se predestinar, se dizer assim, não predestinou uns para a salvação, outros para a perdição, não é bem dessa forma, né? A predestinação, como diz assim, é predestinação aqui para a salvação, nós entendemos que é para toda a humanidade, mas aí na condição de aceitação a Cristo, porque, né, a Bíblia diz pela fé, né? A Bíblia diz em 1 Timóteo 2 e 4, se não me foge da memória, que diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, todos os homens. E aí? Não é? Justamente. Aí o segundo ponto, o segundo subtópico aqui desse terceiro, diz predestinação e amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus, quando vem aqui João 3,16, né, o amor incondicional, que deu o seu Filho para todo aquele que não pereça, mas tem a vida eterna. 1 João, né, 1 João 4, 10 a 19, né, também tem aqui uma referência. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Nos predestinou em Cristo. Como está aqui, vamos referenciar aqui também Romanos 8, 29 e Efésios 1, 4 e 5. Isso significa dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. É verdade. Nós somos atraídos a Cristo, e na verdade, quando a gente vai ver, quando nós vamos ver a questão do plano de salvação, você perguntar a qualquer pessoa, ela vai dizer que quer ir para o céu, né? Todo mundo diz: não, eu quero ir para o céu, né? Eu quero me salvar, né? Até uma pessoa que se declara ateu, se perguntar a ela, ela diz: não, se existir o céu, eu quero ir para o céu, né? Mas aí tem aquela questão da ação do ser humano, né? Da ação de você tomar, vamos dizer, você ter a sua posição, ter a sua parte de você fazer, né? Você acreditar e você buscar seguir aquilo, né? Mesmo que às vezes, eu sei que às vezes tem muita dificuldade, mas a Bíblia fala, né, mostra que a pouca fé, na verdade pouca fé todo mundo tem, né? O ser humano em geral, ele tem pouca fé, né? Ele tem pouca fé, mas a questão de pouca fé
não vai interferir na salvação do ser humano, porque vem pela obediência, né? É guardar a palavra, né? Como diz, mesmo tendo pouca fé, mas guardasse a minha palavra. Glória a Jesus. É verdade. Né? A Bíblia diz que, se não me foge da mente também, mas é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E a Bíblia diz que Deus também prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então está aí, o amor de Deus é um imenso... Nós ainda pecadores, e Deus nos ama naquele estado de pecado, que a Bíblia diz, se nós amamos a Ele, Ele nos amou primeiro. O amor, quem tem condição de pegar e dar o seu filho por uma humanidade suja, corrompida, no pecado? Isso é amor, só o amor de Deus, para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna, não é, irmãos? Exatamente. Então, concluindo a lição, né? Glória a Jesus, já estamos chegando aqui no final, vamos aqui até o terceiro tópico, e vamos à conclusão dessa lição, glória a Jesus, que diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e preveriam perseverariam na fé a viver em santidade, né? Crer e perseverar, os que criam e perseverariam, né? Receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas, glória a Jesus, porque bênção Deus tem para a humanidade fiel, né, que busca a Ele e que vive em conformidade com a sua palavra. Glória a Jesus. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, glória a Jesus, agradecendo a Deus, encerrando o trabalho, né, desta lição, glória a Jesus. Em nome de Jesus, eu convido o irmão Beroaldo. Maravilhoso Deus, Pai eterno, agradecemos, meu Deus, por todos quantos ficaram a nos ouvir. Estando ouvindo, abençoa, meu Deus, em tudo, dê vitória a cada um, cubra com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.